Irmãos, é muito bom estarmos aqui, né? Família Moriá reúne semanalmente para celebrar ao Senhor. Entretanto, hoje, Deus me deu uma palavra para trazer para o vosso coração. E esse texto que está no primeiro livro do profeta Samuel conta a história de uma família diferente da Moriá. Porque a Moriá reúne toda semana, eles reuniam uma vez por ano. Uma vez por ano eles subiam para adorar ao Senhor. Agora, existe uma pergunta dentro dessa mensagem, que é a que faz o tema da mesma. É o que a gente deve fazer quando não tem mais saída. Eu queria, junto com você, agora que você já descontraiu um pouquinho, analisar o texto e ver se existe aqui alguma coisa que se relaciona a nós, aos nossos dias, na história desse casal, na história dessa família, que é composta por diversos personagens, são muitos por sinal, mas em destaque tem um homem e duas mulheres, um monte de menino, um profeta, os filhos do profeta, os sacerdotes, e aí vai. Então abra a sua Bíblia no 1 Samuel, capítulo 1, e lembre da pergunta: o que fazer quando não tem mais saída? Diz assim a história: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú e filho de Tou, filho de Zufi, o Eframita. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Algumas versões dizem fechado a madre. Aqui no verso 6 acontece uma coisa interessante que diz assim: a sua rival, porém, a provocava excessivamente para irritá-la, porquanto o Senhor o havia cerrado a madre. E assim o fazia ele ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e ela não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, ou seja, o argumento de Elcana fez com que eles conseguissem almoçar ou comer. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Vamos ficar só até o verso 10. E eu fiz questão de ler esse texto bem pausado para você poder compreender essa história, e você com certeza já a ouviu, não uma, nem duas, ou talvez até mais vezes. E os versos que estão do capítulo 1 até o verso 28
do capítulo 1, do 1 ao 28, do capítulo 1 do Samuel, do 1 Samuel, enfatiza muitos detalhes relacionados a essa família. Quem era o pai dessa família? Quem era o sacerdote dessa família? Eli, Eucana. Quem eram as mulheres relacionadas nessa história? Ana e Penina. Quantos filhos eles tinham? Aí muitos dizem assim, não está escrito. Está escrito. Porque quando ele diz assim, eu não sou melhor do que 10 filhos, então já tinham 10 filhos, meninos e meninas. Agora o que é interessante é que começa fazendo questão, a história bíblica faz questão, escute aqui para você entender, de falar de Eucana e fala da sua linhagem, fala do seu avô, do seu pai, melhor dizendo, depois do seu avô, cita o nome dele, fala o nome do seu bisavô, fala até a sua 4ª geração. A Bíblia faz questão de citar detalhes sobre essa história, a gente não vê muito. E o que é interessante eu frisar aqui para vocês entenderem, é que existem muitos momentos na nossa história, na nossa vida, de que parece que ela ficou esquecida ou até abandonada e não é conhecido por ninguém, senão por a pessoa que vive aquela história. E de repente, em um momento, ou seja, uma vírgula na sua história, a partir dali começam a conhecer você. Quando o Hélito citou aqui que existem circunstâncias na nossa vida, que esse personal trainer, que esse Deus faz, e a gente olha para a história de Ana, do próprio Eucana, de Penina, de seus filhos, do pai, do avô, do bisavô, de Samuel, de Eli, de Hofni, Finéias, seus filhos, e da história geral desse casal, a gente percebe que aqui Deus faz questão de registrar detalhes importantíssimos. E eu quero que você fale com fé para você começar a entender o que Deus me deu para pregar para você hoje. O seguinte, diga assim, existem partes da nossa vida terríveis e que ninguém precisava ficar sabendo, mas de repente foge ao nosso controle e alguém fica sabendo da nossa história. Diga assim, por que isso acontece? A Bíblia começa assim, existe um homem de Ramataim, filho de, aí vai contando a história, o nome dele é Eucana, e ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana, outra chamava Penina. Uma gerava filhos e a outra não. E no meio do contexto da história dessa família, é interessante a gente lembrar isso, irmãos, porque eu disse para vocês que a Igreja Moriá, pelo menos uma vez por semana, a gente reúne aos domingos para celebrar, seja de manhã, seja à tarde, a gente está aqui, para ofertar ao Senhor um culto. E aqui é um lugar que muitas vezes nós chegamos e desabafamos. Quando o ministro de louvor assume o microfone, e a banda dá a nota, e o teclado prepara os acordes ali, e que tem hora dentro da música que parece que aquilo vem dentro da nossa alma, e nós choramos como que se estivesse sendo lavado de dentro para fora. Às vezes ouvimos um testemunho de fé, um testemunho de gratidão, e aquilo nos alegra e nos fortifica. Isso significa que pessoas que por vezes têm problema na sua vida, que vêm ao culto fraco, muitas vezes voltam para casa fortalecidos e conseguem ter mais uma semana de vitória. Ok, o problema é que para essa família eles precisavam esperar 1 ano para que isso acontecesse. Aí você imagina, às vezes uma semana de angústia, de batalha, de guerra espiritual, ou seja, guerra física. E nós lutamos contra enfermidades, contra a vida financeira, contra palavras que vêm para nos destruir. Mas na semana seguinte a gente chega aqui e a gente escuta a palavra de Deus pregada. A gente participa de um louvor de celebração ou de adoração. E nós nos fortalecemos e voltamos para casa como super-homens, super-mulheres, para enfrentar o que for necessário, para que na semana que vem a gente vença de novo. Agora, o contexto da história de Ana, uma mulher sofrida,
que a palavra faz questão de registrar que ela estava com amargura de alma. A amargura é uma coisa que corrói os ossos da pessoa. Eu posso contar a piada que quiser, a história que eu quiser, fazer a gracinha que eu quiser, uma pessoa amargurada não sorri. Não consegue sorrir, porque é uma coisa involuntária, não está sobre ela o controle dessa emoção. Abre aspas. Quando isso acontece, quando é gerado isso em alguém, nós precisamos analisar que todos nós sabemos aqui que somos um ser espiritual. Não, deixa eu corrigir. Somos um ser tricotômico, que temos espírito, temos alma e temos corpo. O espírito do homem é o que eu já ensinei isso para vocês e está na Bíblia. É o que produz a vida, aquele que foi soprado por Deus e que deu ao homem o fôlego de vida. Ímpio e justo tem, porque senão não vive. Quando a pessoa morre, esse espírito é tirado e é devolvido para Deus. Hello, os irmãos estão aqui? A alma, ela é responsável, é como se fosse o centro, a parte principal das emoções do ser humano. E o corpo, essa carcaça que carrega o espírito e a alma, é responsável por manifestar essas emoções. E isso é tão sério que a Bíblia diz que quando alguém está feliz, a alegria, o sorriso, aformoseia o rosto. A pessoa sorrindo é mais bonita. Vocês estão me entendendo? Agora, a história dessa família cita uma mulher que não tinha motivos para sorrir, ao ponto da sua alma ser amargurada, e no verso 15 diz que o seu espírito também estava atribulado. Amargura de alma e o seu espírito atribulado. O verso 10 fala da alma e no 15 fala do espírito. Agora aqui, o que nós precisamos entender? Eles eram crentes, sim ou não? Eles iam no culto? Uma vez por ano, mas ia, porque o costume era assim, era diferente. Agora você imagina, olha aqui comigo. Nós marcamos a data da inauguração do nosso templo, do nosso espaço, e nós precisamos esperar, e a expectativa é que aquele seja um dia de alegria, como o dia de cantar parabéns para você, ou o dia que o pastor diz, pode beijar a noiva. São momentos na vida da pessoa que são ímpares. Acontece raramente. Na vida dessa família, olha aqui, Moriá, era assim. Eles diziam, hoje é o dia de subir a Siló para celebrarmos ao Senhor. O coração batia, os meninos vestiam as melhores roupas, e Ana era convidada pelo seu marido Elcana, juntamente com Penina, sua rival. A Bíblia faz questão de dizer isso, e eles diziam, vamos celebrar. E eles entravam no templo da congregação para ofertar e para celebrar ao Senhor. E dentro deste momento tão especial de ouvir a palavra, de poder ouvir as músicas que eram cantadas, as apresentações dos resultados, as apresentações dos testemunhos, existia um momento de ofertar, que era um momento de agradecer a Deus pelo que Deus havia feito durante aquele ano inteiro. E o sacerdote do lar, no caso Elcana, ele pegava a porção e dividia. O meu dízimo, a minha oferta, eu quero que toda a minha família vá comigo ao altar para consagrar ao Senhor. E ele dividia isso em porções, dava aos meninos, às meninas, a Penina, e quando chegava na hora de Ana, ele fazia aquela cara de misericórdia, de dó, e dizia para ela assim, olha, como eu gostaria que você levasse também a parte do seu filho. Mas você não tem. Então eu vou te dar uma porção dobrada para você entender que eu te amo. E o que me chama a atenção nessa história é que a história deste homem parece muito com a história de Jacó, porque também tinha duas mulheres, uma gerava filhos e a outra não. Parece muito com a história de Abraão, que também a sua mulher
Sara não gerava filhos e a sua concubina gerou um Ismael. Então a Bíblia tem uma maneira muito estranha, às vezes, quando não compreendemos, de tratar as coisas, que a gente fica pensando: que Deus é esse que a gente confia, que permite que a gente passe por lugares de angústia ao ponto da nossa alma ser amargurada e do nosso espírito ficar atribulado? E como que se ele estivesse olhando isso de camarote e perguntando: o que é que vai acontecer na próxima página da história desse homem ou dessa mulher? Todos vocês aqui devam ter alguém a quem vocês confiam e que vocês podem até chamar de amigos. Quando a gente chega numa situação muito difícil, irmãos, até mesmo o seu melhor amigo não consegue te acalentar com palavra nenhuma que se diz que possa apaziguar a sua dor. Porque todos nós temos momentos que ficamos sozinhos. Seja debaixo do cobertor, olha aqui, Moriá, ao lado do marido ou da esposa. Mas quando ela se cala, ou quando você se cala, e que a noite cai, e que o silêncio toma o ambiente, você cobre a sua cabeça, você diz: afinal eu estou sozinho de novo. Essa mulher, a Bíblia conta a história dela em detalhes, você depois pode estudar isso e ler. Ter filhos nessa época significava honra, significava prosperidade, significava segurança. Os exércitos, e outra coisa interessante, os homens bem-sucedidos eram os que tinham muitos filhos, tinham direito a ter o seu exército particular. A Bíblia fala que Abraão tinha o seu exército, formado pelos nascidos na sua casa. Proteção. Quem tem 10 filhos, se vier uma conta, divide por 10, é mais fácil. Se for brigar, 10 brigando é mais forte. Se for carregar uma madeira, 10 fica mais forte, é mais fácil. Aqui não fala sobre isso, mas provavelmente Eucana se apaixonou por Ana, como Jacó apaixonou por Raquel, como Abraão se apaixonou por Sara. E o homem casado com a mulher que ele apaixonou, e que essa paixão é transformada em amor, creia nisso, ele é feliz. Tem homens casados aqui? Quando você está do lado da pessoa que você ama, que você gosta e quer estar ali, você ama, você diz: que bom estar do seu lado. Quando a gente está namorando, irmãos, o sogro precisa mandar a gente embora, porque a gente não vê a hora passar, né? Eu era esperto demais, meu sogro morava fora e eu dizia: não pode me mandar embora, que eu moro em Belo Horizonte, ele em Valadares, aí eu podia ficar mais tempo. Só que dava segunda-feira de manhã: você não vai trabalhar não? Vou, estou indo. É bom estar do lado de alguém que te ama e que você ama também. A história de Eucana, se desenvolve num contexto da seguinte forma: ok, chegado os anos, passados os tempos, chegou-se à conclusão, e isso eu estou complementando para você entender, porque não está escrito desse jeito exato, né? E também não estou falando heresia, porque o contexto da história subentende assim, que ele não pôde ter filhos com Ana, então aparece essa segunda mulher. Naquela época, por mais que queiram explicar, mas pastor, o homem podia ter muitas mulheres, suas concubinas, até 2 mulheres ou mais concubinas. Qual a diferença de uma e de outra? A concubina, ela é feita, está ali para gerar filhos e às vezes prazer. É como se fosse uma pessoa contratada para aquilo. A esposa não. A Bíblia fala que ele tinha 2 mulheres. Ana, ele era apaixonado por ela. E Penina precisava que Ana morresse.
porque ela não conseguiu ganhar o coração de Eucana. Agora eu queria que vocês imaginassem se esse cara fosse membro da nossa igreja. O que nós íamos fazer com ele? Porque ele era crente. Ele confiava em Deus e era comprometido com o dízimo, com a oferta e com o culto anual. Uma pessoa que no contexto da sociedade era perfeitamente normal. E que sentia muita alegria em estar ao lado da sua família. Porém, aquela mulher que ele muito amava e que ele a protegia, não tinha condições de o satisfazer por completo. E ele com certeza programou e então desenvolveu um método de resolver o problema da sua prole, da sua proteção do lar, tendo filhos com Penina. E agora uma pessoa colocada dentro da mesma casa se torna uma rival, porque a Bíblia fala que ela não era apenas a mulher do seu marido, ela era a sua rival. O que significa isso? Se ela colocar uma colher de arroz, eu coloco duas. Se ela calçar um salto de 10 centímetros, eu vou calçar um de 15. Tem salto de 15 centímetros? Mas naquela época sem asfalto, sem nada, era brava, hein? Se ela der um glória a Deus normal, eu vou dar um glória a Deus igual o do Renato no culto. Mas eu e ela, a gente é concorrente. A minha vontade é que essa mulher morra. Ana não dava testemunho. Irmãos, olha aqui para mim. A mãe dizia uma frase, eu nunca esqueço, já falei 50 vezes aqui, que ninguém acostuma com ruindade, com coisa ruim. Ninguém acostuma a apanhar todo dia. Se você tiver um cão e bater nele, o dia que ele puder, ele vai te morder. Uma pessoa que apanha todo dia, o dia que ele puder, ele vai embora, ele vai fugir. E Ana sofreu isso durante muitos anos. E eu afirmo para você, perante o que está escrito na Bíblia, primeiro, eles não eram, apesar de aparentar, olha aqui, Moriá, uma família feliz. Vamos assentar à mesa. Digamos que Ana sentasse à direita de Eucana e que Penina à esquerda, e os seus outros 10 filhos assentavam e chegavam de novo ao lado da direita de Ana. E aí serviam, a melhor parte normalmente era do sacerdote, a coxa, comiam. E ela gritava, vocês, meus filhos, vão querer mais alguma coisa? Ana não vai precisar falar nada, porque ela não tem filho. A Bíblia diz que ela a irritava 365 dias por ano, em tudo. Ela a irritava. Está escrito assim. Agora, olha aqui. Ser irritado, ter dificuldade financeira, ter problema no casamento, ser mal falado por fofocas, a gente até suporta. Falaram de você, mas a mesma pessoa falando a mesma coisa durante cerca de 25 anos. Por que esse tempo, pastor? Porque se a Bíblia diz que Eucana disse que eu não sou melhor para você do que 10 filhos, mulher nenhuma tem capacidade de gerar 2 filhos por ano. E nem uma vez por ano, porque eu acho que é impossível. O útero não recupera com 90 dias. Apesar de poder engravidar, normalmente as que fazem o perde, né? Porque o útero não está pronto. Então vamos lá. A mulher, quando está amamentando, ela tem uma chance menor de engravidar. Então, jogando aqui 10 vezes 2, Ana foi irritada pelo menos durante 20 anos consecutivos. Vocês estão me entendendo? Foram pelo menos 20 anos de sofrimento, a mesma pessoa, nos mesmos dias, nos mesmos horários, no mesmo endereço, falando a mesma coisa na cabeça dela. E isso, irmãos, quando eu disse que a mãe dizia que ninguém acostuma com ruindade, a gente arruma o cabelo, a gente toma um banho, prepara, escova os dentes, calça o sapato e diz, vou de novo para a igreja. Uma vez,
2 vezes. E acontece uma coisa, olha aqui, Moriá. As pessoas no decorrer do tempo, com os seus sofrimentos, elas vão perdendo o prazer de viver. E você sabe quando uma pessoa está tendo o prazer de viver, é quando essa pessoa se cuida. Anda cheirosa, gasta na sua roupa, porque ela quer apresentar, seja homem ou mulher, aquilo que há de melhor em si. Está sempre sorrindo, quer estar com as pessoas, tem amigos, quer estar com os parentes, porque tem prazer na vida. Essa mulher, ela chegava a um ponto de que os seus problemas e o seu sofrimento foi acumulando tanto no decorrer dos anos, que ela foi se fechando ao ponto de ter uma alma amargurada. E o seu marido a amava tanto que queria fazer com que ela se fortalecesse, oferecendo para ela presentes. Você acha que Eucana esquecia uma data na casa dele relacionada a Ana? Nunca. Data de aniversário, data de casamento, primeiro beijo, onde é que foi, ele sabia de tudo. Porque ele fazia o que ele podia, o que era cabido a ele. Qual mulher que não gosta de ganhar presente, irmãos? Nessa terra eu acho que não tem. E ele sabia disso e fazia o seu melhor, porção dobrada, presente. Você gostou, Ana, da comida que Penina fez? Não liga para o que ela fala, não. Você pode não ter 10 filhos, mas você tem a mim que está do seu lado, te incentivando, te fortalecendo. Olha, o ano que vem vai ter culto de novo, nós vamos voltar lá e vamos celebrar ao Senhor. Você vai ofertar, fica tranquila. E nada que ele dizia ou fazia alegrava a alma nem o espírito daquela mulher. A história dessa mulher é uma história terrivelmente sofrida. Terrivelmente. Todos os âmbitos que você possa analisar, ela sofria. Não havia prazer com o seu marido, não tinha filhos para dividir as suas dores. E nós sabemos, eu creio que sem exceção, todos nós sabemos que é possível suportar algumas dores. Agora deixa eu te explicar isso aqui rapidinho para você entender. O ser humano, ele tem áreas na sua vida, e as perdas, elas são divididas em áreas. Por exemplo, a mãe que perde um filho, mesmo que ela tenha 1 ou 2 filhos depois, as que eu já ouvi dizem que não existe nenhum que substitui o lugar daquele que perdeu. Isso é uma perda física. Alguém que você ama, que se foi, né? Se você perde uma casa, ou um carro, ou um bem, você tem a possibilidade de trabalhar e de conquistar. Mas quando se perde um ente querido, essa pessoa nunca mais vai voltar. E dentro do sistema do ser humano, isso gera uma ferida. Gera uma ferida. Muitas pessoas, todas as vezes, eu fui visitar uma senhora, que o filho dela tem, se eu não me engano, ela me falou, 27 ou 29 anos que ele morreu. Tem 29 anos que ela comemora o aniversário do menino no dia da morte, no dia do aniversário dele. Ela põe lá o bolo, canta os parabéns, e o menino já morreu há 29 anos atrás. Aí você imagina o tamanho da ferida do coração dessa mãe. Então nós chegamos ao ponto de que a alma da pessoa não consegue mais expressar alegria nenhuma. Aí vem para um culto como esse e a gente diz, vamos aplaudir. A pessoa até está aqui, mas por dentro ela está toda arrebentado, que ele diz, eu não tenho alegria para aplaudir, por que eu tenho que fazer? Por causa das perdas. E isso na nossa geração tem gerado uma enfermidade chamada depressão, que ela pode ser gerada por 3 motivos. Seja espiritual, que é no âmbito maligno, por uma seta, seja por uma perda, no caso da alma,
algo que você perdeu, um marido que traiu, uma esposa que traiu, uma pessoa que você ama que foi embora, isso pode causar depressão, ou pode ser físico, que é uma questão hormonal, que se resolve com os cuidados da medicina. Graças a Deus hoje tem remédios para isso. Não consegue dormir, não tem auxílio, e isso é resolvido. Quem está me entendendo? Agora, quando você pega essas 3 áreas e junta na mesma pessoa, o resultado de quem não teme a Deus é suicídio. Porque a pessoa chega a um ponto que diz: não faz sentido continuar aqui. Não tem alegria na alma, meu espírito está atribulado. O meu corpo é incapaz de gerar um filho, no caso de Ana. E a pessoa deseja a morte. Pastor, o que isso gera na nossa atualidade? Olha aqui, Moriá. Irmãos, os tempos atuais, eles foram programados por Satanás para enredar as pessoas. A pessoa numa situação como a dessa mulher, perde a força e a coragem de até acreditar em Deus. Você diz para alguém assim, que está há 20 anos esperando um resultado ou um milagre: Deus vai te ajudar. O que ela responde? Tem 20 anos, 25 anos. Deus vai me ajudar, mas tem 20 anos que eu estou desempregado, ou que a aposentadoria não sai, ou que o meu marido me bate, ou que minha esposa me trai, ou que falam de mim. Uma coisa é falar com alguém que teve um problema agora, outra coisa é falar com alguém que convive com isso há dezenas de anos. O que eu quero te explicar? O seu corpo foi atingido, a sua alma foi enredada e o seu espírito foi abatido. Dentro do contexto bíblico, você vai encontrar outras pessoas que sofreram do mesmo mal. Um deles é o profeta Elias, que conseguiu falar para a natureza ficar 3 anos sem chover e não conseguia dormir em paz, ao ponto de dizer: Deus, tira a minha vida. Agora olha aqui para mim o contexto de ser crente, o que é. A história de um crente. Vimos essa semana que passou o filme que foi passado aqui da história de Paulo. Eu confio em Deus, estou firmado nas promessas do Senhor, mas ele estava num calabouço, fechado, apanhando, os seus irmãos sendo assassinados, amarrados em postes, sendo queimados por Nero. E ele dizia: não desista, continue confiando em Deus. Confiar em Deus na hora da dor, que a sua alma não sabe clamar por socorro. Ei, aparece nessa hora na nossa mente setas que dizem: será que Deus realmente continua ouvindo a sua oração? Será que você não blasfemou? Será que você não pecou contra Deus? E era o que Penina falava com Ana: você não gera filhos. São os nossos rivais espirituais que lançam setas contra os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Só que isso tem o lado bom que o Ed falou, e aqui que eu quero que você entenda. Hello, escute. Tem um momento, irmãos, que dói demais. E aí lá no seu íntimo, onde habita o Espírito, que a palavra diz que é onde o Espírito penetra nas juntas e medula, na junção do Espírito e da alma, que ninguém consegue chegar, suscita uma força que diz assim: continue confiando em Deus. Aí o seu corpo que não corresponde, a sua alma que não se alegra, e seu espírito que está atribulado diz: como eu farei isso? E aí isso nos conduz a um momento especial que fez com que Ana dissesse assim: olha, eu não quero mais essa vida.
E a palavra diz que depois de haver comido, ela decidiu, quem sabe a oração dela foi: essa será a minha última vez que eu venho a Siló, porque eu não aguento mais isso. Talvez você diga: essa será a minha última vez que eu entro nesse lugar, porque não aguento mais isso. Mas ela fez uma oração e disse: ô Senhor, tira de mim essa vergonha, cura a minha enfermidade, limpa a minha história. A palavra diz que ela não conseguia falar sequer, ela apenas balbuçava. E Eli estava sentado numa cadeira e de longe disse: aquela mulher está bêbada. E ele disse: aparta de ti o vinho, porque você vem para o culto embriagado. E ela disse: oh meu Senhor, a tua serva não está senão com uma grande amargura de alma e atribulada de espírito, porque nem falar eu consigo mais. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fez Eli entender e disse: mas o que se passa contigo, mulher? Que o Senhor venha te fortalecer e realizar o desejo do seu coração. Eu queria que você entendesse a importância de vir num culto, irmãos. Porque tem dia que a gente está em casa querendo desistir. Uma única palavra liberada neste lugar pode mudar a nossa história. Um hino que é cantado, como foi do vídeo que foi escolhido aqui. Uma palavra que é liberada de fé. E ali dentro de você, onde o Espírito do Senhor habita, levanta força e diz para você: eu vou te fortalecer e vamos vencer juntos essa história. 10 filhos e ela não tinha nenhuma. E ela diz assim: eu vou fazer um negócio então. Se o Senhor me der um filho, só para que eu tenha o prazer de vir aqui para te cultuar com ele, como fez hoje o Alex e a Cirlei, me ajuda nisso, por favor. Eu vou devolver ele para o Senhor. Ô irmãos, escute o que eu estou falando de um culto, de uma mensagem, de uma vírgula na sua história, que dali para frente tem outra coisa que não tem nada a ver com o que você está vivendo agora. Olha, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, está frisado isso. Ela estava dizendo: olha, eu sei quem o Senhor é, eu sei o poder que o Senhor tem, eu sei quem está debaixo das suas ordens, eu sei quem o Senhor controla, eu sei o que o Senhor pode fazer. É isso que ela estava dizendo. Se benignamente o Senhor atentar para a minha aflição, e de mim lembrar, e da tua serva não se esquecer, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não vai passar a navalha. Aí aquela parte que Eli não entendeu, estava demorando ela em oração. E ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho e nem bebida forte. Não bebi vinho nem bebida forte. Porém eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado agora. Então ele respondeu, e aqui é o que eu quero que você entenda: uma palavra nessa reunião pode mudar a sua história. Vá em paz, o Deus de Israel te conceda a sua petição, que você a ele fez nessa hora. Aí no verso 18, irmãos, ela diz: porque aqui a alma dela foi atingida, o espírito dela foi tocado, o corpo dela foi restaurado, todas as células que eram responsáveis por gerar um filho. Não foi o ano que vem. Deus pode mudar a sua história agora, na mesma hora, irmãos. Escute, jovens, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou pregando aqui. Na mesma hora, Alex. Verso 18.
Se eu achei graça, sua serva, a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, caminhando, e comeu. E o seu semblante não era mais triste. Sabe o que eu estou tentando fazer você entender? Eu não sei o tamanho da dor, da angústia, da ferida, do problema que você vive agora. Ela saiu dali grávida, sim ou não? Claro que não. Porque para engravidar tem que ter relação sexual entre homem e mulher, a não ser que seja pelo espírito que aconteceu com Maria. Ela estava grávida, sim ou não? Não. E ele disse: agora nós vamos trabalhar. Ana não tinha prazer sexual, não tinha alegria de estar ao lado do seu marido. Eu acredito que ela chegou em casa depois de caminhar e diz assim: hoje quem vai fazer o jantar sou eu. Porque uma pessoa que recebe uma palavra de Deus levanta a cabeça e sabe que mesmo que os seus olhos ainda não estejam vendo o milagre, ele sabe que Deus já o fez e ele tem motivo para glorificar ao Senhor. Diz: agora as coisas são diferentes. Vamos embora, e marchando forte, e dizendo: eu vou para casa, eu vou voltar hoje dessa reunião, acreditando que Deus mudou a minha história. A Bíblia diz que ela se levantou, e diz aqui mudou tudo. Porque houve uma palavra da parte de Deus que tocou o meu coração. E quando eu sei que isso acontece? Porque a Bíblia nos ensina, Diego falou aqui, que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Filho conhece a voz do Pai. E se Deus está falando com você nessa noite, você sabe que o Espírito do Senhor é quem fortalece o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para você levantar deste lugar e sair mudado nessa semana. A gente precisa depositar a nossa confiança em Deus. Aleluia. A gente olha e diz: não tem mais saída, não tem o que fazer, não tem a quem procurar. Mesmo se eu tivesse condições, não tem com quem falar. E é nessa hora que entra em cena o Deus Todo-Poderoso, irmãos. O que tem falado de você os seus inimigos? Só você sabe o tamanho da ferida da sua alma. Só você sabe a dor que você sente. As pessoas não conseguem te compreender. Elas não vão te entender, porque são seres humanos como você é. Abate o seu espírito, fere a sua alma. Mas ela disse: eu vou rasgar o meu coração hoje, sabe diante de quem? Eu não quero saber se Eli vai achar ruim, eu não quero saber se Penina vai falar mais, eu não quero saber se os filhos delas vão me chutar, mas eu vou dizer para Deus o que eu sinto agora. Eu estou cansada de viver assim. E a palavra diz que ela rasgou o coração e disse: oh Senhor, vamos pensar que você ficou louco quando você disser assim: olha, Deus mudou-me. Que história que Deus mudou, meus irmãos? A fé é o firme fundamento, ou seja, é a base das coisas que se esperam e que você não vê. Mas por fé a gente olha e vê que Deus já fez, mesmo que você não consegue apalpar ainda. Você precisa acreditar que Deus já fez e tomar posse no mundo espiritual. Aleluia. Olha aqui para mim. Não desista dos seus sonhos. Quem te deu eles foi Deus. Ele é poderoso para fazer cumprir a sua própria palavra. Acredite, Deus faz milagre. Não desista. Oh, aleluia. Escute o que eu tenho para te dizer. Deus não virou as costas para o seu sonho. Por mais que você pense que isso aconteceu, Deus não faz isso. Nós temos um Pai, irmãos. A nossa dor que Ele permite não é causada por Ele. É para que aprendamos na aflição. Você sabe o que é pegar um profeta, Diego, e colocar dentro do ventre de um peixe 3 dias e 3 noites? Que pai que faz isso?
Mas Ele permite? Sim. Hello. Descanse a sua alma, confia em Deus. Ele é poderoso para fazer. Quero que você cante comigo assim, ó. Perto quero estar. Cante. Junto aos teus. Ela orava ao Senhor dizendo: pois prazer. Olha isso, olha a letra. Que me vai entender isso? Cante. Ela disse isso: eu quero dar o que tenho, que ela tinha nada. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado, aleluia, Deus, não sou o teu amigo, me tornei. Mesmo na aflição, eu quero que você erga a sua voz e diga isso para Ele nessa noite, assim, ó. Te louvarei. Eu te adorarei. Oh, não divida a sua adoração com ninguém. Diga para Ele: é tudo seu, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Quando você ora é assim, ó. Me escuta quando eu clamo. Quem sabe? E acalma ao meu pensar. Ele te leva pelo fogo. Me leva pelo fogo. Fazendo o que? Curando, diga. Curando todo o meu ser. A sua declaração tem que ser essa hoje, ó. Confie. Remande camamachori andalai. Declare ao Senhor. Confie. Deixa Ele ouvir você dizer por que você confia nele. Para os enfermos: creio que creio que do para mim. Nós precisamos de Ti, Jesus. Diga: eu creio. Creio que Tu és a vida. Jesus, eu preciso de Ti. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Fica de pé comigo. Diga assim, vamos dizer essa frase aqui, ó. Santo, quem sabe? Quem é? É o Senhor poderoso, digno de louvor. Com alegria. Declare: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Sabe, irmãos,
Existem momentos na nossa vida e nas áreas da nossa vida que a gente chega e realmente chegamos ao tema da nossa mensagem. O que eu devo fazer quando não tem mais saída? Aí você olha para a lista do celular e diz: eu vou ligar para quem? Eu vou pedir socorro de quem? Às vezes a gente sabe que uma oração ajuda, que resolve, mas até isso é difícil. Porque você pensa assim: eu estou aqui sem sono, ou ele ou ela está dormindo, como eu vou ligar? O que eu vou dizer? Você tem que conversar com a sua alma e dizer que a sua alma assim: olha, minha alma, o meu Deus é mais poderoso. Eu confio em Deus, eu descanso nele. Eu sei que Ele vai mudar a minha história. Eu sei que Ele vai curar a minha enfermidade. Tem coisas que Deus permite que a gente passe, irmãos. Tem momentos de aflição. E saiba você nessa noite, não é maldade de Deus. Não é maldade de Deus. Eu ouvi um testemunho essa semana, estava compartilhando isso com o pastor Wellington, de um pastor pregando cheio de autoridade, dizendo: você precisa perdoar. Ele tinha um filho chamado Lucas, com 17 anos de idade, que saiu para ir na padaria comprar um pão, e ele foi morto pela polícia. E quando disseram: mataram o Lucas, ele chegou lá, o menino estava com a arma na mão, e ele disse: o meu filho nunca usou arma. Nós conhecemos o filho que temos. Eles sabem que mataram o menino e puseram a arma na mão dele, e ainda o incriminaram. E ele disse: eu preciso perdoar aqueles policiais, pregando a palavra. A sua dor é maior do que um pai desse? A sua angústia é pior do que essa? De estar no leito de enfermidade, de ter o seu filho no caixão, não é maior. Mas independente do tamanho que ela seja, Deus é poderoso para te tirar dessa angústia e te dar a paz, para guardar a sua mente. É isso que é ministrado aqui toda semana, para guardar o seu coração. É no momento de angústia que a gente precisa dessa palavra profética. Dizer: Senhor, me ajude a orar. Acenda de novo a minha lâmpada, Senhor. Faz com que essas coisas se apaguem diante de mim e me fortaleça para eu te glorificar. Aleluia. Eu não vou chamar você aqui hoje. Poderia fazer, mas eu quero orar com você onde você está. Porque não são os seus passos para aqui que muda a sua história. O que muda a sua história é você crer na palavra de Deus. É você acreditar que Deus pode te ajudar. E você levar isso dentro do teu espírito fortalecido. Que a palavra chegue no seu coração e você confie no Senhor. Ele muda a sua história. Ele faz um pobre ficar rico. Ele faz um miserável ter o que comer. Ele faz um doente pular de alegria. Ele faz um morto ressuscitar. Ele faz um filho crescer saudável. Porque Ele é Deus. Olha aqui, uma coisa interessante. Porque quando Jesus foi glorificado, irmãos, a Bíblia diz que Ele recebeu todo o poder. O que você pensar nessa terra de forte, de poder, o que você pensar no nome de Jesus tem. Não pode pensar no que você quiser. O nome de Jesus é mais forte. Porque Ele disse: eu não tenho poder, eu tenho todo, nos céus. E escute, nos céus, na terra e debaixo da terra. Onde você pensar, Ele tem o controle. Tudo está na mão dEle. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos, pelo poder dEle, não nosso, que opera em nós. Ele é poderoso. Cerra o seu punho e fecha a mão para cima assim, olha. Faça assim. Não, com fé, com fé. Diga assim: eu confio em Deus. Diga assim: o Senhor vai me ajudar. Diga assim: por mais difícil que pareça estar, Deus é mais forte. Deus é poderoso e pode mudar a minha história. Bate a sua mão na mão do seu irmão e diga para ele: você tem que acreditar nessa palavra. Alabaço.
É o Senhor Deus poderoso. Cante, Moriá, com a alma. Digno. Tu és santo. Oh, declare. É esse Deus que a gente prega aqui domingo. É o Deus que fortalece o nosso corpo, o nosso espírito, alegra a nossa alma e que nos faz saudade, alegria, confiante de que Ele é poderoso para fazer. Confie no Senhor, deposite a sua fé em Deus, a sua angústia aos pés da cruz. Acredite, Deus é poderoso. Aleluia. Glória seja dada ao nome daquele que vive para sempre, daquele que é, que era e que há de vir. Antes da fundação do mundo, a palavra diz que Ele já era e que Ele já tinha toda a glória, que Ele já tinha todo o poder. Morreu pela morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, tomou a chave da morte e do inferno, e diz aqui: quem manda sou eu, Ele é Deus. Confie no Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, como fez Ana aquele dia. Abra o seu coração, deposite a sua necessidade diante do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. A preocupação da gente às vezes é: quem vai me ouvir? Ela só balbuciava, dizendo: Senhor, Tu conheces o meu coração, a minha necessidade. Comece a orar comigo. Comece a depositar os seus anseios, as suas fraquezas, os seus sonhos. São muitos, pastor. São quase incontáveis, mas Deus é poderoso. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Libera uma palavra de vida neste lugar, que fortaleça os ossos, que alegre a alma, que acalenta o espírito dessas pessoas. Espírito de morte, de depressão, de miséria, eu te ordeno no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou e que tem todo o poder, neste nome que eu vou contra ti, espírito maligno, e te mando embora em nome do Senhor Jesus. Fortaleça os ossos dessas pessoas, Pai, os seus músculos, a sua fé. Traga a convicção sobre eles de quem Tu és. Mude a história desse povo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para que aqui o Seu nome seja glorificado. E nos guarde, Senhor, na tribulação, nos momentos difíceis que sabemos que muitos deles são permitidos ou até escritos pelo Senhor. Nos guarde quando estivermos passando por tempos difíceis. Guarde a nossa alma, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde o nosso corpo, Senhor. Em nome de Jesus oramos pedindo a Tua bênção para este lugar. Cada um destes que vieram aqui, quando voltarem para casa, que passarem por aquela porta, crendo no poder da Tua palavra, possam ter a vida mudada, a saúde restaurada, a sua alma alegrada pelo poder do Teu nome. Eu libero uma palavra de bênção sobre essa igreja nessa noite, para que o Senhor seja na vida de cada um deles glorificado. Tira toda a angústia, toda a falta de fé, em nome do Senhor Jesus. Recebam essa palavra em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero perguntar a vocês que estão nessa noite, se algum de vocês que estão aqui, que ainda não são evangélicos,
ou que porventura deixou a fé por algum motivo, quer entregar a sua vida para Jesus, reconciliar, você vai dar um sinal com a mão, assim, só para eu saber que você está fazendo isso. Tem alguém que diz assim: olha, Senhor, hoje eu quero ser parte dessa história. Tem alguém? Dá um sinal com a mão para eu conhecer você. Não? Deus abençoe todos vocês que vieram aqui. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Bate o seu pé direito forte no chão assim. Isso. Amém? Só para saber que você está vivo ainda. Viu, Zé Gomes? Glória a Deus. Estenda as mãos assim, por favor. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Estamos fortalecidos? A vitória é de quem? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém, vão em paz. Deus abençoe você.